E aí, Jovens AD, paz para todos. Março a gente começou aqui com um evento novo. Um evento, né, Gé? Que era... Diferente. Dia Internacional da Mulher. Das Mulheres. A gente resolveu fazer um trabalho. Na verdade, você teve a ideia. A ideia principal era que fosse feito um culto das princesas. Nossa, que lindo! Aí eu cheguei pro Jackson e falei, Jackson, tô sentindo, né, a necessidade da gente ter um evento assim, que fale abertamente sobre vários assuntos que nós não temos oportunidade de falar num culto qualquer, num momento qualquer. O que você acha? Aí, como duas cabeças pensam melhor que uma... Falou, não, vamos melhorar, porque se as meninas precisam ser ministradas, os meninos também precisam. Mais ainda, né? Isso aí. E calhou que foi uma bênção no louvorzão, a Jéssica Augusto esteve aqui, e uma breve palavra a gente já sentiu que ela tinha o perfil para falar abertamente para as meninas, e naquele dia o convite já foi firmado. E ela já indicou, né? O pastor Enéas. Que está aqui com a gente. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Privilégio grande estar com vocês aqui hoje. Legal. A Gi também está aqui. Olá. Pastor, como é que foi o trabalho hoje? Eu achei fantástico. A ideia é super, não nova, mas necessária para ser atualizada, né? Porque a necessidade existe para o pessoal discutir alguns assuntos que são relevantes, que não podem ser ignorados. E, infelizmente, a gente tem muita igreja que ignora assuntos que estão aí, que o pessoal quer saber e a gente não pode deixar de lado. Faz vista grossa, né? Finge que não existe. Exato. Mas ignorá-lo não faz acontecer como se ele não existisse, né? A gente tem que tratar os problemas para que eles, né? Não adianta apenas ver o problema e não... Exato. Tomar um posicionamento. A doença e não... Exatamente, não tratar a causa. A cura, que é o Senhor. E o que o pastor achou do nome? Aqui só entra solteiros. Eu achei legal. Mas de fato veio algum casado que não era para estar aqui. Os casados... Então, né? Ou eu. Os casados da coordenação da regência que trabalha com os jovens, não só podem, como tinham a obrigação de estar presentes, porque ninguém dá aquilo que não tem. Exato. E para nós ministrarmos os nossos jovens a ter uma postura correta, no namoro, né? No noivado, é necessário que nós aprendemos. E eu tenho certeza que a gente aprendeu muito hoje, com 10 anos de casada, eu saí daqui com uma bagagem muito boa. Conta um pouquinho como é que foi lá com as meninas, você, a Gi. Quer começar, Gi? Então, superou expectativas. A Jéssica, ela não mediu palavras, ela falou muito abertamente para todo mundo entender realmente, todas as meninas. No começo as meninas ficaram meio assim, nossa, tipo, ela fala mesmo, né? Ela prega mesmo, rasga o verbo, só né? para o pessoal que não veio entender, o assunto foi sobre sexualidade. Sexualidade, né? Foi falado abertamente. E foi muito legal, porque no começo as meninas não queriam nem escrever papelzinho. Alguém vai abrir e vai saber que foi eu. Daqui a pouco já tinha um monte de papel. E daqui a pouco não tinha mais papel. Melhor. As meninas já estavam levantando a mão e perguntando, e todo mundo se abriu. E foi lindo, e foi uma bênção, e Deus trabalhou. E pelo que eu ouvi falar, os comentários, a Jéssica pregou sobre Dalila, sobre Sansão principalmente, e sobre José. E eu vi que não foi diferente aqui com os meninos, né, Jackson? E realmente Deus sabia a necessidade, né, dos jovens, do que eles precisavam ouvir. E pelo menos assim, eu tenho certeza que na parte dos meninos e na parte das meninas, o Espírito Santo, ele testifica e falou de uma forma linda. Eu tenho certeza que corações e comportamentos foram mudados hoje. E o senhor disse que tem uma atenção especial para os jovens. Certo. Qual o senhor acha que é a necessidade maior do jovem cristão hoje? Na verdade, existe uma certa resistência do jovem em se abrir em primeiro momento. Você tem que construir um relacionamento, criar uma ponte para o coração dele, e ele tem que sentir confiança. Porque parte do que acontece muitos jovens têm dito assim, eu não vou me abrir. Por quê? Porque eu sei que se eu me abro, eu sou exposto. Se eu trago um questionamento, já vão acreditar ou pensar que eu estou fazendo tal coisa. Então, você tem que criar esse relacionamento. Então, a principal necessidade que eu vejo é de pessoas confiáveis, pessoas com quem eles possam se abrir. E depois, as principais dificuldades que eles enfrentam na questão da sexualidade, na questão de amigos, do meio onde eles convivem e possivelmente drogas. Porque hoje em dia com a internet facilitou muito o acesso a muita coisa, né? Eu estava conversando com a Jéssica no intervalo. O pecado trazia uma exposição, certo? Né? A pessoa ia para a balada ou bebia. Hoje ela pode pecar sozinha, dentro do quarto, né?
isso mudou um pouco o cenário quanto o trabalho com os jovens, né? Eu também sinto assim, muitos falam assim, pequei, não preciso confessar para o pastor, eu oro, Deus me perdoou, ok. O que o senhor pensa sobre essas questões? Essa é uma ótima pergunta. Será que Deus perdoa quando a gente confessa direto para Ele? Perdoa. Porque, em primeira instância, o pecado não é um problema para Deus. Nunca foi. Na verdade, Ele proveu o remédio, o antídoto contra o pecado antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Então, o pecado não é um problema para Deus, mas é um problema para o homem. Então, como abordamos e como lidamos com o pecado é a parte mais complicada. Porque a gente acredita que se não tiver esse porto seguro de relacionamento, a gente fala, eu vou me livrando e resolvo com Deus. Eu pequei, peço perdão e acabou. Só que a Bíblia diz o seguinte, que quando a gente confessa nossas culpas, nós somos curados. Quando eu confesso para Deus, eu sou perdoado, mas a cura ela acontece através de relacionamento. E a igreja tem que ser um lugar de relacionamento, em que eu tenha como te ouvir, você me ouve, a gente confessa nossas culpas, e é o processo de ser curado. Confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Então, se a gente não construir relacionamentos sólidos e confiáveis, a gente vai continuar pedindo perdão para Deus, só que sem arrependimento. Por quê? Toda vez que a gente vai ao altar e chora, Deus, pequei de novo, ora, pequei de novo, a gente está com pedido de perdão e com o coração quebrantado. Mas não quer dizer que houve arrependimento, porque arrependimento é mudar de rumo. Então, se eu peço perdão, mas continuo fazendo a mesma coisa, eu não estou arrependido. Eu estou chateado ou triste porque eu pequei. Ou com medo. Sem dúvida, pode ser medo também. Que alguma coisa... O relacionamento está travando, né? Então, você tem que ter relacionamento, senão você não consegue curar. Que muitas vezes, quando há exposição, há o julgamento. Uhum. E isso é totalmente prejudicial. E não é bíblico. Não. Então, eu acho que parte do problema, a gente vai voltar sempre para relacionamento. Porque, por exemplo, o líder ou o pastor que rechaça, aponta, expõe, ele também tem suas falhas. E isso é resultante dele não ter alguém com quem ele converse, com quem ele se abra e tenha segurança. Porque é fácil eu falar assim, você fez aqui, vamos expor o irmão que fez isso e aquilo, só que no fim das contas eu tenho minhas próprias lutas e eu preciso de alguém com quem conversar. Não é? E o que a Bíblia ensina? Que eu não tenho que expor meu irmão diante da igreja num primeiro momento. Então, infelizmente, isso tem sido a atitude de muitas igrejas por décadas. Errou? De expor. Vamos expor. Pega o dia da ceia, aqui o irmão que aprontou isso e aquilo. Só que a Bíblia diz que não é assim. Né? Não, tem que ser família, tem que ser amor. Então, a Bíblia diz, se você surpreender o seu irmão em qualquer atividade, em qualquer pecado, você vai lá e encoraja ele. Você corrige o seu irmão. Se ele não te ouvir, você vem com testemunho. Se ele não te ouvir, você apresenta para a igreja. Mas parece que a igreja inverteu. E aí o que acontece? Quando ele peca uma primeira vez e eu já exponho, ele cria uma barreira contra a igreja, a vergonha, cria uma série de situações que ele diga assim, eu preciso me separar desse povo. Que toda vez que eu pecar, eu vou ser exposto. Então ele vai se defender da igreja e vai afundar mais no pecado. E para aquele jovem que está nessa situação, caiu, pecou, qual o processo que o senhor recomendaria? Para que ela possa não apenas pedir perdão, mas há uma mudança do comportamento da vida dela. Eu não quero aqui dizer que eu sou dono da razão nesse sentido, mas eu descubro o seguinte, que essa pessoa ela precisa identificar alguém. Quem é a pessoa madura, que já passou por experiências, que tem história, porque não adianta eu pegar alguém da minha idade ou alguém mais novo que eu, que nunca viveu as minhas experiências, para compartilhar com ela. Eu preciso de alguém que já foi milhas à frente, alguém que tenha uns cabelos grisalhos, sei lá, falei, estava dentro de mim. Ou poucos. Aí o que acontece? A gente acaba querendo distância, mas se a gente arrumar relacionamento com pessoas sólidas na fé, a gente pode, porque a Bíblia não diz confessar as vossas culpas ao pastor. Talvez eu seja rechaçado pelo que eu estou dizendo, mas a Bíblia diz confessar as vossas culpas uns aos outros. Então eu preciso encontrar um crente maduro que suporte a minha falha. Se ele não suportar, ele vai contar para alguém, entende? Se ele suportar a minha falha, ele vai suportar a minha falha uma vez, porque se eu cair de novo, ele vai vir com testemunha. Então é por isso que eu não preciso ficar fazendo escolha. Agora o pastor tem discernimento. O pastor vai identificar quando a pessoa está distante da graça, quando ela
está ali, mas o espírito dela não está, a carne dela está agindo. Por quê? A Bíblia diz que a gente conhece a árvore pelos frutos. Então, não é uma questão, vou esconder do pastor, não. É confessar para um irmão que você confie. Pastor, e assim, virgindade, santidade, o que o senhor pensa disso? Eu apoio totalmente. Eu acho que a gente precisava falar mais sobre esses assuntos, porque chega um momento em que não é nem questão de querer discutir ou não, já é uma realidade da pessoa. Ela chega a uma determinada idade, chega um dia que ela fala, pô, me descobri, sou homem, sou mulher e tenho desejos, e agora? Então, a gente volta para a questão de relacionamento, de ser ensinado, porque em tudo a gente tem que saber como se relacionar. E parte do nosso maior problema é a falta de autoconhecimento. A gente julga o irmão, a gente julga a irmã, mas não se conhece. E esse se conhecer tem que ser pleno. Eu tenho que saber quem eu sou no corpo, tenho que saber quem eu sou na alma e tenho que saber quem eu sou no espírito. Eu lembro que alguém, não sei quem foi que falou essa frase, devo ter lido em algum livro, que diz que a gente passa por um processo em que, no momento em que a gente recebe Jesus, confessa Ele como Senhor da nossa vida, o nosso espírito é automaticamente salvo. A nossa alma vai sendo salva. Por quê? Entendimento, conhecimento, desejo, emoção, coração. E o corpo vai ser salvo. Falando do quê? Da ressurreição, falando do corpo glorificado. Então, enquanto a gente estiver aqui, por mais que seu espírito esteja salvo em Cristo, a sua alma está avançando no conhecimento de Deus, o seu corpo é a pior parte. A sua carne está lutando. Carne, e ela está gritando, ela briga, e ela não escolhe lugar, ela vai querer se manifestar na igreja, no trabalho, na escola, em casa, e você vai ter que ter domínio próprio. Então, assim, parte do meu ministério em conversar, ensinar jovens ou pregar para jovens é autoconhecimento e domínio próprio. Sem essas duas ferramentas, você não consegue se controlar em condição nenhuma. Tem que se encher do Espírito Santo para que você tenha Senão você não vai conseguir se controlar naturalmente, porque é uma necessidade espiritual. Esse jovem está inserido no mundo onde a sexualidade está aí na televisão, na internet, na revista, na material escolar, em tudo. Certo. Como saber lidar com isso? Olha, a princípio é um dos maiores desafios da igreja. Porque o mundo, ele não tem papa na língua. E ele vai falar abertamente de qualquer coisa. Eu estava mencionando o exemplo para os rapazes lá de uma foto que eu vi no Facebook de uma menina de 10 anos grávida. Então, aquilo me chocou, assim, de dentro para fora. Eu falei, não, isso essa foto. E eu pensei logo, não, é minha filha, mano, eu tenho uma filha, tem 12, mas não importa, pode ser 9, 15, 16, fora do contexto, fora de hora. Então, está tudo muito aberto. Aí, quando você junta aí a hora que sai na balada... Hoje, a balada em si já é uma promoção para a sexualidade. Então, é um assunto que a igreja não pode falar assim, depois a gente fala disso, Deus cuida disso. A gente tem que falar, não pode deixar para lá, porque é um assunto necessário. Então, a gente tem dois desafios. Tem a juventude que nasce e cresce na igreja, que a gente não toca no assunto, e tem a galera que vem de fora e sabe tudo, e que precisa desenvolver, crescer na graça e no conhecimento para o autocontrole. E aí o que você faz quando você junta duas multidões, uma que sabe tudo, uma que não sabe nada, mas doida para saber? Então a igreja ela tem que se posicionar, de falar abertamente sobre os assuntos, de falar sobre o encorajamento sobre o sexo dentro do casamento, não diminuir ou menosprezar a importância do sexo, porque é algo fenomenal dado por Deus como um presente para o homem e para a mulher, dentro do casamento, uma bênção dentro dos seus limites, fora dentro. Essa visão que nós realmente precisamos ter, né? Então a ideia é ser direto, é falar sobre o assunto, abordar como deve ser abordado e ter o cuidado necessário com quem vem de fora, cuja mente está aberta sobre o assunto. Se a igreja não falar, cada um vai tirar sua conclusão e vai achar que está certo. Vai no achismo, né? Então eu assumo que é dessa forma, eu acho que é daquele jeito. E assim, eu lembro de que há 2 ou 3 anos atrás eu fiz um encontro de casais na igreja e fiz o que vocês fizeram aí, papelzinho para o povo mandar perguntas. Você fala, cada pergunta que você fala, não é possível que não se tenha resposta. Aí você vai ver o casal nasceu na igreja, mas tem algum problema? Alguém não ensinou ao longo do processo algumas coisas básicas que a Bíblia ensina sobre sexualidade. Uma jovem lá em cima fez uma pergunta assim para a Jéssica: como que eu tenho certeza de que esse namoro é da vontade de Deus, que esse moço é para ser o meu marido, né? E a Jéssica respondeu de uma forma muito clara, e é realmente, acho que uma visão que todos nós devemos ter, né? E eu tive essa visão. Certo. Se você sabe quem é você é em Deus, você vai saber a pessoa ideal para você.
Deus fez uma chamada na minha vida quando eu tinha 16 anos, de que eu teria um ministério, de que um dia eu pregaria a palavra. Eu não comecei a pregar com 16, comecei a pregar com 26. Passou muitos anos, eu fui procurar um esposo que também tinha uma chamada. Então é importante para aquele jovem que sabe que tem uma chamada ali para ser um pastor, para ser um músico, para aquela moça que sabe que tem uma chamada de Deus. Sim. O julgo desigual não é da vontade de Deus. Exato. Então vai lá, procure uma pessoa que ore, né? Para que Deus coloque uma pessoa que esteja do teu lado. Porque às vezes hoje nós vemos pastores sofrendo porque não tem pessoas que apoiam, esposas que apoiam o seu ministério e estão morrendo. Eu falei, o que seria da minha vida se o meu marido, que eu amo pregar, se o meu marido não estivesse comigo e quando ele não está lá, pastor, eu prego triste. eu já falei, mas ele não veio hoje, então dá glória. Você é uma pessoa que acompanhe, que entenda para não atrapalhar, mas é o que o senhor disse também aqui. Também tem a questão da decisão. Sim. E é necessário ter percepção. A gente já ouviu tanta coisa sobre casamento, o casamento que é arranjado, eu não estou falando de coisa antiga, estou falando de coisa nova, recente. Além de casamento arranjado, casamento profetizado, que são desafios. Você fala, alguém abriu a boca e disse, Deus está dizendo, é sério demais. Sério. E a pessoa não vai casar, vai desobedecer a Deus. Aí ela fica pinel, porque ela fala, desobedeci, por isso que a minha vida está um caos, vamos resolver, reverter, vamos casar. Entende? Vira bagunça. Então a gente tem que voltar sempre para a Bíblia. O que a Bíblia diz? Deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Agora, quem é essa sua mulher? O meu ponto de vista é a mulher que ele escolher. Agora vai além. A mulher que ele escolher e que escolhê-lo também. Então, quando os dois, não é que o profeta diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Se os dois estão de acordo, eu acredito plenamente que Deus abençoa a concordância, a unanimidade. Você é para mim, eu sou para você. Acabou, vamos casar e Deus abençoa. Agora, eu não acredito em profetizado, arranjado, não acredito. Você passou por isso, profetizaram que, pastor, que não era, né? É o seu esposo hoje? É, o meu esposo. E a gente, assim, noivos, felizes, apartamento comprado, tudo. E um pastor, uma pessoa chegou em mim e falou, você pode achar que ele seu preparado, mas ele não é. Então, se eu não tenho uma estrutura, minha tia, uma experiência da minha família que eu vivi de perto, namorava, teve um namoro feliz e o namorado dela recebeu uma profecia que não era para ela ser a esposa dele. Sabe o que ela fez? Pegou uma cartela acho que era diazepam, e tentou se matar. Nossa. E quase morreu. Deus está num negócio desse? Então realmente discernimento, é o seu joelho no chão, é você com Deus, é você ali com seu esposo, com seu noivo, com seu namorado. Eu acho que você vai ter todos os sinais necessários antes. Todos eles. A atitude, a personalidade. Eu disse para a rapaziada lá hoje, faça a pergunta, o que está acontecendo agora, o que ela fez para você, o que ela te disse, você vai aguentar esses 10 anos? Você vai conseguir suportar isso por 15 anos? Ela pode mudar, e se ela não mudar, você vai levar ela assim para casa? Vou. Então você ama. O amor tudo suporta, então leva. Agora, se você sabe que isso aí vai tirar sua paciência, semana que vem, se você fizer isso de novo, acabou, você não pode levar adiante. Às vezes as pessoas têm aquela visão de que ser solteiro é sinônimo de ser encalhado. E não é. É melhor você estar solteiro e orando para que Deus prepare a pessoa certa. Olha só do que mal acompanhado. Do que você fazer um casamento errado, fora da direção de Deus. Sem dúvida. Né? Tem que ter um relacionamento ali, realmente, um namoro com propósito. Sem dúvida. Nós usamos tem que saber onde queremos chegar e começar. Porque nós estamos vivemos num mundo, como o pastor falou, que nós queremos tudo hoje. A gente quer aquele casamento perfeito, a gente quer casar com o nosso apartamento top, nosso carro top, um melhor emprego. E às vezes nem sempre é assim. Nem sempre é assim. A Jéssica falou, eu construí em cima da casa da minha mãe, mas eu sou muito feliz. Nós queríamos comprar a nossa casa, não deu. Vamos comprar? Vamos. Mas nós tínhamos pressa de casar, porque a gente sabia que a gente não ia aguentar muito tempo. Então, e aí? Tá expondo a Jéssica, você sabe disso, né? Eu tô, mas ela é parceira. Eu sempre digo que casamento é escolher quais as qualidades e quais os defeitos você vai conviver. Exato. Aí agora você vê se aquele defeito você aceita ou não. Eu tenho um amigo que disse, se não der certo, o dedo podre não foi de Deus. Com certeza. Porque as pessoas mostram que elas são, não tem jeito. Ao longo do tempo, né? Ai, quando casa, revela tudo. Fala um pouco do seu material, livros, o que o senhor tem? Tem uma editora. Em 2009, eu assumi
a liderança do departamento de jovens do Distrito 3, antes de eu ser superintendente, trabalhando com o Pastor Ivo em São Paulo. E aí, no momento, já veio a ideia assim, que eu precisava fazer algo novo e inovador para a juventude. E aí foi quando Deus me deu o título do livro, Juventude que Prevalece. E desde 2009 eu comecei a rascunhar, escrever, parei. E quando foi em 2012, Deus disse para mim que eu tinha que levar adiante o projeto. Então, assim, o que eu levei 3 anos tentando, empurrando com a barriga, eu me dediquei, Pastor, eu sentei e escrevi o livro. Me conta uma coisa, o pastor já expôs pra gente, a língua inglesa foi um presente de Deus na tua vida? Ah, foi, eu sabia que você ia chegar lá. Foi, eu achei um mistério. Foi. A língua inglesa eu ganhei de presente de Deus, até hoje eu não consigo explicar. Como é que faz pra pedir esse presente pra Deus? Né? Eu preciso. Tô precisando. Não, o que é surpreendente é que eu nem pedi, entende? Então eu trabalhava como porteiro num canal de televisão em São Paulo, TV evangélica inclusive, e eu achei um livro do pastor Morris Cerulo no chão chamado The Miracle Book, o livro do milagre. E folheando aquele livro começou a acontecer, eu entendi o que estava escrito, e eu era muito ruim de inglês, inclusive eu estava na 6ª série, eu estudava com o Gustavo Mariano, do Coral Resgate, na mesma sala. E a Denise do coral era fantástica no inglês, então eu pedia ajuda para a Denise e eu colava do Gustavo. De tão ruim que eu era no inglês. E mais tarde acabou que inverteu. E no mesmo ano que eu comecei a ler esse livro, que comecei a entender ele, assim, meus ouvidos se abriram para o inglês de um jeito e eu comecei a traduzir dentro de um ano. É muito improvável você conhecer alguém que comece a estudar e no mesmo ano esteja num púlpito traduzindo o pregador. Meu Deus. Foi Deus. Não, a escola mais rápida promete 1 ano e meio. Intensivo. Mergulhado, né? Como era o nome do livro? Era o livro do milagre. Então, não. Preciso dele. Inclusive eu preciso mandar uma carta ainda para o pastor Morris Cerulo falando desse milagre para ele colocar em alguma edição futura, porque eu creio nisso. E aí veio esse livro. Esse livro aconteceu bem depois, eu sempre fui muito de ler, desde 7 anos de idade, sempre li muito. E aí aconteceu que em 2012 eu terminei esse livro e falei, não, agora eu vou lançar. Aí me ofereceram, uma pessoa ou outra, a gente pode lançar seu livro, e eu pensei, não, acho que eu preciso ir além, eu vou abrir uma editora, porque se eu lançar meu livro, eu vou ficar na mão dos outros, que nem os cantores que gravam aí, as gravadoras comem tudo. Ele trabalha para alguém ganhar em cima dele. Eu falei, não quero isso. Mesmo que eu não seja um editor, eu quero lançar meu livro por uma editora própria. E aí eu lancei esse livro, abri uma editora que se chama Up Books, né? Na verdade chama Casa Publicadora Bereana, e Up Books é um selo, e eu lancei meu primeiro livro em 2 de agosto de 2013. E assim foi muito rápido, depois que eu lancei o livro, muita gente lendo, baixando, eu deixei alguns trechos dele disponíveis na internet, o pessoal baixando, e aí eu acabei pedindo, conversando com o pastor, ele falou, eu também tenho um livro aqui, pastor Ivo Mariano, sempre foi de escrever muito, então vamos lançar seu livro. Aí lançamos o livro dele, que é Eu versus Deus, um conflito de ideias, em que ele discute o egoísmo humano. Ele fala de Pedro, de Naamã, fala de Adão. É fantástico. O prefácio dele é do Ricardo Bitum, que é um professor do Mackenzie, fenomenal. Só o prefácio desse livro já resolve muita coisa. A hora que você lê, então, tudo fica muito bom. E aí, como eu trabalho com tradução, apareceu uma norte-americana que é namorada de um amigo que queria traduzir o livro dela para o português. Eu falei, eu traduzo, mas você já tem por onde lançar, publicar? Ela falou, não tem. Eu falei, tá, então eu tenho editora para você também. E acabou que a gente lançou um espaço chamado Castidade. Uma mensagem para mulheres solteiras sobre Deus, sexo e relacionamento. Esse livro, só traduzindo ele para eu aprender e conhecer algumas coisas como as mulheres enfrentam. Então ela defende não somente castidade no sentido de se separar da vida sexual para Deus, mas lida com todos os outros contextos de como esperar pelo homem certo, quais os atributos que você deve procurar no homem certo. E a história dela é fantástica, que ela entrou numa livraria em Nova York, que ela tinha saído de um relacionamento muito ruim, difícil na vida dela, e ela foi procurar um livro sobre relacionamento. E ela não achou, aí ela acabou se vendo uma hora depois jogada na mesa da biblioteca ou da livraria com a Bíblia aberta, chorando, porque não achou o livro que ela queria. E quando ela saiu da livraria, ela ouviu uma voz dizendo para ela, você não achou o livro, eu vou dizer o porquê. Porque o livro que você está procurando foi o livro que eu depositei dentro de você para escrever.
E quando ela me contou essa história, eu falei, nossa, vai ser um presentão lançar esse livro. Então, ela se chama Ivy Numa, mora em Nova York, ama o Brasil, deve estar querendo morar aqui, deve vir em junho para o Brasil. Ela dá palestras quando ela vem sobre o livro, só para moças, ninguém mais entra, nem casada entra. Tem que pagar muito caro para ela deixar uma casada entrar. Ela só aceita falar com solteiras e o trabalho dela é fantástico, eu recomendo. E aí tem o site da editora, que é upbooks.net.br, que você pode entrar, acessar, baixar trecho dos livros para conhecer um pouco de cada um deles. E a gente entrega também na sua casa. O pessoal consegue comprar por lá. Compra pela internet também. Tem mais material fora esse? Hoje tem mais um que é um livro grátis que eu escrevi chamado Tempo de Transição, Entendendo o Propósito do Processo, que lida com Abraão e os filhos do povo de Israel até eles chegarem na Terra Prometida. É o que fazer enquanto eu não cheguei lá. É descobrir o que é o lá primeiro. É um livro de cerca de 60 páginas que você pode baixar gratuitamente pela internet. Por enquanto. Por enquanto. O Juventude que Prevalece tem página no Face, facebook.com/Juventude que Prevalece. E a gente deve ter lá acesso para os demais, para você poder baixar e ler no seu tablet, celular. Quando a escritora do livro vem, o pastor que traduz ela, que acompanha? Eu ajudo ela, eu dou a assessoria que ela precisa, mas como não pode entrar nem homem, nem mulher casado, eu providencio uma intérprete para poder estar junto com ela. Entendi. Não, porque senão não faz sentido, né? Ela barra mesmo. A gente fez uma turnê bem interessante em novembro, quando ela veio lançar o livro no Brasil, e passamos por Itu, por Guarulhos, vários lugares de São Paulo, e o pessoal amou demais. O livrodacastidade.com é o site, dá para baixar também o primeiro capítulo. Fora isso, onde te encontra na internet? facebook.com/Pastor Enéas Francisco, que eu estou sempre escrevendo alguma coisa lá, Twitter, Pastor Enéas. Instagram, Pastor Enéas. Pastor Enéas acha. Pastor Enéas acha fácil. Sobrenome, pastor? Francisco. Enéas Francisco. Digitando Enéas Francisco lá. Você vai achar. Se não achar, fala com o Jackson, que acha o Jackson. Eu mando o link, eu mando. Bom, pastor, foi uma bênção tê-lo aqui, a Jéssica também. Infelizmente ela não conseguiu ficar para a noite. Mas que Deus continue abençoando. Amém. Espero que vocês voltem em outra oportunidade, né, Jéssica? Com certeza. Porque esse é um trabalho que tem que ser contínuo. Né? Bem-vindo, as meninas depois que encerrou, tem que fazer mais, vamos fazer mais. Então tá todo mundo com aquele gostinho pedindo mesmo, porque foi bom. E como eu disse para vocês, eu estou investindo no meu propósito. Se você quiser me ajudar a lançar o segundo livro, você pode comprar Eu Sou Filho de Deus, das músicas da Jéssica, e ele pode também. Tem no site da editora. Tem lá também para comprar. Deus continue abençoando. Amém, querido. Gi, Jé e todos que vieram, né? Você que não veio, na próxima, fica ligado que a gente sempre vai estar fazendo esse tipo de trabalho. Deus continue abençoando a todos. Segue a gente aí nas redes sociais. Deus abençoe a todos. Tchau. Um abraço. Tchau.